Olá, está começando o programa Conexões Espiritualidade e Cotidiano. A revolução tecnológica mudou definitivamente a nossa vida nos últimos anos. Mas o que isso representa para a vivência da fé? Quais as implicações do encurtamento das distâncias para as práticas religiosas? Fé em tempos de rede é o tema de hoje. Para conversar conosco sobre este assunto, recebo Flávio Campos, jornalista e mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. E você pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Flávio? Boa noite, padre. Alegria estar com o senhor hoje, nessa noite. Seja bem-vindo para a gente conversar sobre um assunto, vamos dizer, muito próprio da cultura contemporânea. A vivência da fé em tempos de rede. Que rede é essa, Flávio? Bom, padre, essa rede, por muito tempo, foi tida como apenas um aparato técnico. E hoje o que nós vemos e o que nós entendemos é que essa rede é um lugar. Nós estamos também na rede, né? Nós não apenas passamos ou transitamos, nós estamos na rede. Aqui eu converso com o senhor, mas o senhor continua existindo nas suas redes sociais, enfim, e as pessoas podem falar. Então, durante muito tempo, essa rede foi tida como meramente técnica. Uhum. E hoje o que nós entendemos e compreendemos é que essa rede é um lugar, é um ambiente, de fato. Uhum. Então, a diferença de considerar a rede como um ambiente, uma ambiência e um meio técnico, isso nos leva, por exemplo, a entender que as novas mídias, as novas tecnologias não são apenas meios, canais que nós utilizamos, mas verdadeiros espaços onde acontecem vivências, certo? Exatamente. Então, nesse sentido é que nós podemos dizer que em tempos de rede, a rede também se torna um ambiente privilegiado para a vivência da fé. Com certeza. Quando nós avançamos nessa ideia ou deixamos um pouco de lado de que lidamos apenas com dispositivos, e esse é um grande ponto que a comunicação precisa compreender, as pessoas que lidam com comunicação, de que existem os aparatos, os canais, as formas de se fazer comunicação, mas é preciso pensar a comunicação. E na rede nós também estamos. Uhum. Nós conseguimos ali desenvolver ações. Durante muito tempo nós vimos a rede social, mas agora nós temos também a ideia de um ambiente social. Uhum. A rede não é só esse lugar onde eu deixo ou emito mensagens, ou troco mensagens, mas é um lugar onde, de fato, a experiência pode ser, de fato, efetivada e a experiência acontecer. Então, nesse sentido, tornaram-se muito comuns, por exemplo, os vários grupos, Instagram, WhatsApp, Facebook, etc. Agora, há uma distância entre esse ambiente, digamos, os ambientes digitais e o ambiente vivido, o mundo vivido? Olha, se nós podemos destacar algumas distâncias, né? É que nesse ambiente as pessoas tendem a agir de forma mais individual, uhum, ou, de certa forma, até individualista. Predominam aí algumas características de alguns sujeitos, como no self-service. Eu seleciono aquilo que eu quero, eu identifico aquilo. Ao mesmo tempo em que nós caminhamos nesse sentido de uma individualidade, nós partimos também para questões de grupo, porque à medida em que eu me identifico com indivíduos que também estão em busca daquela experiência ou daquela forma de experimentar a fé naquele ambiente, ou seja lá o que for, eu também me torno mais comunitário, ser de comunidade. Então vamos concretizar nosso assunto. Sim. Por exemplo, uma pessoa que pede uma orientação via WhatsApp. Existe diferença entre a orientação que o diretor espiritual pode dar e, por exemplo, aquilo que ela obtém ali, olhando nos olhos, face a face? Há uma diferença? Olha, sobre o ponto de vista da igreja, a presencialidade é sempre a importância, né? O estar face a face. Mas durante um processo de pesquisa que eu pude acompanhar e desenvolver, o que se observa é que vai muito do sujeito. Uhum. É muito daquela pessoa e da forma com que ela interage e com que ela recebe aquilo. Se alguém busca, é porque espera e deposita fé. Uhum. E se ela deposita fé, então aquilo para ela faz sentido e ela é capaz de estabelecer, sim, contato. Agora, há muita gente que tem até hoje uma visão assim, meio pejorativa, meio negativa dos ambientes virtuais, digitais. Para a vivência da fé nesses ambientes, vamos dizer assim, aumenta, quem sabe, a desconfiança ou a visão negativa em relação a eles?
Olha, é um ambiente de extremo imediatismo, né? A informação circula de uma forma muito rápida, enfim. Para quem é contrário, pode soar um pouco dificultoso, enfim, nesse sentido, mas é um ambiente novo. Novo no sentido de que nós ainda estamos caminhando, dando passos nisso. Então, eu não sei se pode falar de uma forma negativa ou extremamente positiva. É um caminho que tem que ser percorrido e experimentado, acima de tudo. Agora, há muitos aplicativos, por exemplo, para as pessoas alimentarem a própria fé. Aplicativos, por exemplo, com relação à Bíblia, não vou fazer propaganda. Okay. Aplicativos de oração, pedidos de oração, ou seja, há uma ampliação do nosso mundo através dos ambientes digitais. Isso ninguém pode negar. Não, com certeza. O número é cada vez mais impressionante de aplicativos, de páginas, enfim, de ambientes e redes que surgem com pessoas que desejam também divulgar ou espalhar esse tipo de experiência que elas têm. Então, cada vez mais nós vamos ver as pessoas também em busca disso. Mesmo aqueles que falam, eu evito, eu não uso, quando se vem ali frente a frente com um aparelho, com um aparato, com um celular, enfim, ou no computador, acabam se envolvendo e quando vê, já Ou seja, é um lugar de vivência, né? É um lugar em que a vivência Agora, sempre que surge o novo, sempre também surge a desconfiança. O ser humano tem, vamos dizer assim, sede do novo, mas ao mesmo tempo tem medo, tem receio. O novo causa uma autodefesa no ser humano. Foi assim, por exemplo, com a rádio, foi assim com a televisão, como se a televisão fosse destruir a família brasileira. Ora, os ambientes digitais não vão destruir a família. Os ambientes digitais não vão destruir o ser humano. Na verdade, vamos dizer assim, representam, ao meu ver, conquistas da cultura atual. E se o ser humano está nesses ambientes, ali também se tem que evangelizar, Flávio. Com certeza, e é isso que Papa Francisco tem nos incentivado e chamado, principalmente, a Igreja, de modo especial, a fazer. Engraçado, e o senhor comenta sobre isso, é que havia e ainda há um medo de que, e agora, internet, como fica a nossa fé, como fica a questão dos sacramentos? Há um debate sobre a validade ou não, uma missa transmitida pela TV, tem valor ou não tem? Isso é tudo muito novo. Eu costumo dizer que muitos recorrem à Bíblia, mas isso na Bíblia não diz. Mas no tempo de Jesus a gente também não tinha televisão, a gente não tinha rádio, a gente não tinha internet. Então são momentos, são linguagens novas que surgem e que nós precisamos estar atentos. Nós devemos, se nós aqui estamos, devemos pensar sobre isso e se somos chamados a evangelizar nesse meio, evangelizar de forma correta. Agora, nesse sentido, cada linguagem, ela se tece socialmente. Sim. E a linguagem nos ajuda a formar a nossa identidade. Por exemplo, quando falamos a linguagem acadêmica, temos a mesma identidade, ou seja, nos entendemos. Se nesses ambientes digitais, se nas redes, nós temos uma nova linguagem e falamos a mesma linguagem, ali também, vamos dizer assim, levamos a boa nova, ali também evangelizamos, ali também falamos de Jesus Cristo, ali aprendemos uns com os outros, ali também podemos ser comunidade. Sim, e essa é a experiência. Eu disse há pouco que os indivíduos, há uma tendência de se promover o indivíduo, né? Uma experiência de self-service, mas à medida em que o sujeito busca, ele começa também um processo de interação, e essa interação devolve, em certa medida, para a comunidade. Então, há um medo, quase uma fobia de que o sujeito se isole, claro, e evidências também de que nós temos fatos concretos sobre isso, mas há também a ideia de que esses sujeitos que buscam, que recorrem, que experimentam essa religiosidade, esse estilo de fé no ambiente virtual, também voltam para a comunidade. Pois é, agora você usou dois termos aí. O primeiro deles é o individualismo, o segundo o self-service. Sim. Eu acho que essa é uma tendência muito grande em tempos de rede. Há muita gente buscando informações religiosas, buscando formação, porque na paróquia dele não tem, na sua realidade concreta vivida não tem, vai criando grupos e vai seguindo determinadas figuras. Isso, a meu ver, é um risco, Flávio, para a comunhão da igreja como um todo.
Seguir a Jesus Cristo só é possível como irmãos e irmãs. E há alguns que estão se tornando verdadeiros doutores em teologia, sem no mínimo ter se assentado no banco para estudar teologia, sem no mínimo conhecer a tradição da Igreja Católica, porque segue determinada figura com frases feitas, com raciocínios curtos, até inteligente, é verdade? Mas, enfim, eu acho que esse é um risco muito grande contra a comunhão. Com certeza, é a espiritualidade do self-service. Cada um busca aquilo e busca o alimento que deseja e se reveste como também quer. Mas o que eu chamo a atenção, para além desse posicionamento, é da experiência de comunidade. O sujeito, e até no meu estudo com o Santuário Virtual de Aparecida, são pessoas que estão ligadas à comunidade. Então, são pessoas que experimentam, há sim o caráter individual, que predomina, mas há também um senso de comunidade que começa a surgir e de pertença. Com certeza. Então, nesse sentido, vamos dizer assim, nada, vamos dizer assim, supera o chão da vida e a comunidade onde nós vivemos. Perfeito. Ou seja, o mundo virtual potencializa a nossa vida, amplia as nossas vivências, mas não elimina o chão da vida e da comunidade. Que aqui funciona. Com certeza. Então, nesse sentido, vamos dizer, esse bloco está indo para o final. Queria que você falasse um pouco sobre a relação da igreja com os meios de comunicação social. Foi sempre uma relação, vamos dizer assim, fácil, uma relação pacífica ou houve momentos de dificuldade? Brevemente, se a gente recorrer à figura de Jesus, foi um grande comunicador. A mensagem, a forma com que ele preparava e que ele dispunha para emitir aquilo que ele pensava, aquilo que ele queria, é sensacional. Para entender essa relação da comunicação, nós devemos entender que as primeiras comunidades, o que elas tinham? A palavra. E elas, o querigma, né, o anúncio, o primeiro contato era através da palavra. Então, a comunicação está sempre presente na vida da igreja. Num avanço, no entendimento, ali pelo século XV, nós temos a invenção da prensa por Gutenberg. E isso, de certa forma, causa um impacto na vida da igreja. Porque as pessoas agora podem receber o conteúdo, a Bíblia, os livros, e podem, por elas mesmas, como hoje, então nós estamos também nesse ambiente de internet que se assemelha, experimentando isso. Então a relação entre igreja e comunicação, de modo particular, dessa invenção da prensa até o presente momento, ela se dá um passo à frente, dois para trás. Um passo à frente e dois para trás. Ou seja, tudo é muito novo, né? Sim. Vamos descansar um pouquinho? Vamos. Pela internet, a pessoa consegue, de fato, estabelecer a conexão com o transcendente. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Voltamos em instantes.